Esse é o Ancapso e nós vamos falar da coluna da Folha, que deixou claro que a conta do almoço grátis chega cedo ou tarde. O que é essa coluna aqui? A coluna está criticando a história do Lula de gastar dinheiro como se não houvesse amanhã e que isso que está causando a crise econômica brasileira, né? Tem gente falando em reunião extraordinária do Banco Central. Meu amigo, se isso acontecer, eu não acho que vai acontecer não, mas se isso acontecer, é a declaração de falência da economia brasileira completa. Vamos entender essa crítica da Folha de São Paulo, e você pode ver o quão importante foi essa crítica, porque olha como é que está a esquerda aqui, ó. Certos hábitos são difíceis de deixar, não é a Folha, dizendo que a Folha apoiou a ditadura. Aqui, ó, Folha emprega delegados da ditadura e foi braço da repressão. O pessoal atacando a Folha diretamente. É o que eu falo para vocês, toda ditadura vai contra a liberdade de expressão. Por enquanto, tá o pessoal da esquerda felizão lá, a mídia tradicional, né, falando não que censura, tem que censurar esses bolsonaristas na internet mesmo, e não sei o que lá. Mas é o que eu falo pro pessoal, a censura vai chegar para todo mundo, meu amigo. Não chegou ainda em você, que bom para você que não chegou ainda. Vai chegar em todo mundo, porque quando você tem uma ditadura, a ditadura cada dia que passa ela é criticada, ela entende a crítica como um ataque e ela vai para cima de quem está atacando. Quanto mais fraca está o governo Lula, quanto mais fraco está o governo Lula, e ele está muito fraco por conta desse fracasso completo dele, maior vai ser a tentativa de censura, de calar redes sociais, de calar a imprensa tradicional. Aqui foram para cima, não, o pessoal criticando a Folha. Folha é uma arma do mercado contra o Brasil e não sei o que lá. Quem quer almoço grátis é o mercado. Rapaz, tá um desespero. Eu vou falar para vocês sobre isso. Essa notícia foi sugerida por Estado Robocrático do Meu Ovo Direito, MC Clodoaldo da Rima e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Todo mundo sabe que a situação do governo Lula está muito ruim e a previsão é piorar, né? O que eu falei para vocês. O pessoal está tratando muito esse negócio da alta do dólar como se isso fosse o problema. A alta do dólar é um problema, não estou dizendo que não seja um problema. O problema é que isso não é o problema. O problema é o governo gastar dinheiro demais. Isso que está causando a alta do dólar e vai causar muitos outros problemas e vai piorar a situação do Lula daqui para frente muito fortemente a partir do ano que vem. Principalmente se o Galípolo fizer a merda de obedecer o Lula, né? Enfim, a Folha de São Paulo coloca aqui, ó, a conta do almoço grátis chega cedo ou tarde. O que eles querem dizer com isso? Existe um famoso dito entre nós libertários, e entre o pessoal que é liberal clássico também, que é, não existe almoço grátis. Isso é uma coisa, é um fato absoluto da economia, né? Alguém está pagando esse almoço, né? Isso aí surge porque lá nos Estados Unidos tinha alguns postos de gasolina que ofereciam almoço grátis e não sei o que lá, e o pessoal brincou, não existe almoço grátis, você está pagando de outra forma, você está pagando a gasolina mais cara, você está pagando alguma coisa mais cara. Não existe nada grátis nesse mundo, meu amigo. Se existe, se gasta energia, se gasta tempo de alguém preparando alguma coisa, aquilo ali é cobrado. Não existe almoço grátis. Alguém está pagando. Ah, mas o SUS é grátis. O SUS eu vou lá no SUS e sou atendido de graça. Não, meu amigo, você está pagando isso. Você paga e paga caro pra caramba. Eu já falei. O SUS custa mais de R$100 por mês por cada pessoa no Brasil, o que daria para fazer um bom plano de saúde para a população brasileira toda, né? R$100, não, é lógico, não estou dizendo que é um plano top de linha. Plano top de linha custa muito mais do que isso. Plano para pessoa idosa custa muito mais do que isso. Mas na prática, teria um plano muito melhor do que o que é o atendimento do SUS hoje e um atendimento que você poderia processar a empresa se não recebesse o atendimento. Esse é o ponto. O SUS, você vai lá, meu amigo, você morre na fila e não pode fazer nada quanto a isso. Um plano de saúde, se tivesse um plano de saúde você pagando, você poderia processar o plano de saúde por não te atender a tempo, né? Enfim, o SUS é pago, tudo é pago, não existe almoço grátis, né? Isso quer dizer, né, traduzindo aqui, tudo é pago por alguém. Alguém está pagando a coisa de alguma forma. Provavelmente você mesmo, pagando muito mais por fora do que aquilo que você supostamente está ganhando de graça, né? Enfim, a conta do almoço grátis chega cedo ou tarde. O que eles estão falando aqui? Que o Lula, desde que foi eleito, praticou o ideário derrotado pela história de que o progresso decorre da expansão ilimitada do Estado, a teoria do almoço grátis, né?
É o que eu falo para vocês, né? O governo Lula acha mesmo que é o Estado que melhora a economia. Não é o Estado que melhora a economia, ao contrário, o Estado atrapalha. O Estado é a entidade que dificulta a sociedade de crescer, né? A opção pela gastança, escancarada na emenda de transição do governo. Olha só, estão buscando a coisa de transição. Eu critiquei pra caramba isso aqui, hein? Eu critiquei muito essa emenda de transição do governo que já falava em gastar. Não precisava gastar aquilo tudo. Ah, mas tinha necessidade porque precisava disso, precisava daquilo. Tá ok, mas não precisava daquilo tudo que deram para eles, né? E, no entanto, começaram com esse negócio da gastança. Uma hora, o que a Folha está falando é que uma hora a conta chegou. Chegou agora. E a partir de agora a situação vai ficar complicada. Por quê? Porque ninguém mais confia no Lula, né? Aqui, ó, a economia caminha para um cavalo de pau se não houver freio de arrumação urgente na política fiscal. Esquece isso, Folha. Não tem como ter arrumação. O Lula, ele precisa pagar para continuar no governo. Ele não tem sustentação nenhuma. Ninguém gosta do Lula. Nem a mulher do Lula gosta do Lula. Está com ele por interesse. Todo mundo em torno do Lula, se bobear, nem os filhos do Lula gostam do Lula. Está todo mundo com interesse por ele, né? A velha artimanha de Lula de usar um complô de operadores financeiros pela situação, terá pouca serventia. E criticou muito o governo Lula aqui, né? E criticou com razão, tá correto, tá corretíssima a posição da Folha de São Paulo aqui. Eu diria que é atrasada, tá? Porque a Folha de São Paulo errou em ajudar o Lula lá no início dessa história toda, né? Por quê? Porque ficava criticando o Bolsonaro. Não, porque Bolsonaro é isso, que Bolsonaro fala palavras muito duras, porque Bolsonaro imitou um doente de Covid, não sei o que lá, mas besteira que não tem lógica nenhuma. O importante é, as decisões de Bolsonaro na economia foram todas excelentes, diminuiu impostos, cortou coisa do governo, privatizou o que pôde privatizar, foi o melhor governo do Brasil, eu não me lembro de outro tão bom quanto esse, né? Aqui, ó. Lula ri amarelo e sem graça no fim do ano de erros horríveis de 2024. O próprio PT sabe que o erro é do Lula, sabe que o problema é do governo, que foi o Lula que fez um monte de lambança, né? E que lambanças foram essas? O negócio do pacote de corte de gastos. O Lula poderia ter feito um corte de gastos maiúsculo, sem nem precisar passar pelo Congresso. Ele podia cortar tudo mesmo, corta o PAC. Acabou. O PAC, olha só, não temos dinheiro para o PAC, cortou o PAC, acabou e pronto, resolvido o problema. Né? Conseguiria dar uma sinalização para o mercado excelente, não ia fazer nenhuma diferença para a economia brasileira, porque as obras do PAC são todas obras de motivação política pura, sem nenhuma necessidade no mundo real do dia a dia, e pronto, resolvido o problema, né? Ou seja, o Lula sabe que errou, o PT sabe que errou, só que eles estão tão fracos, mas tão fracos que ficaram desesperados aqui. Começaram a atacar a Folha diretamente, não certos hábitos, não sei o que lá, porque embora o jornal tenha reconhecido que apoiar a ditadura foi um erro, sua autocrítica tem sido limitada e cautelosa, porque eles apoiaram a ditadura e não sei o que lá. Eu já falei para vocês, a Folha, pelo menos, não está apoiando essa ditadura, agora tem criticado o Alexandre de Moraes, tem criticado o Lula. O Globo, ao contrário, é muito pior, porque o Globo errou em 64 ao apoiar a ditadura dos militares e está errando agora de novo. Está cometendo o Globo está cometendo o mesmo erro que cometeu em 1964, agora ao apoiar a ditadura do Alexandre de Moraes. É a mesma coisa. Em 64 havia o temor do golpe dos comunistas, porque o Jango ia dar um golpe, não sei o que lá. Eu não sei se o Jango ia dar um golpe ou não. Eu não era vivo em 64 ainda, eu nasci em 68, então eu não acompanhei essa história para dizer. Mas o que eu digo para vocês é, eu acho pouco provável. Por quê? Porque o exército não estava, as forças armadas não estavam do lado dele. Ao contrário do golpe do Fidel Castro lá em Cuba, o Jango não tinha as forças armadas. Então eu acho pouco provável que ele conseguisse dar um golpe em 64. Os militares usaram essa desculpa de que ele daria um golpe para dar um golpe, né? Os militares deram um golpe. Teve a ditadura militar no Brasil durante 20 anos, a gente ficou nessa merda. Até porque o pessoal adora dizer que os militares eram de direita. De direita o caralho. Os militares eram mais esquerdistas que o Lula, fizeram um monte de merda na economia, tudo sossa. Enfim, pelo menos acabou a ditadura militar, excelente. E os militares aprenderam direitinho, que não ajudam em nada. Agora está acontecendo a mesma coisa, né? O Bolsonaro, segundo algumas pessoas, iria dar um golpe. Não vi golpe nenhum de Bolsonaro, não vi nada naquele relatório da PF que indicasse que realmente haveria um golpe ali, e acho que mesmo que houvesse interesse do Bolsonaro em dar um golpe, não vi nada que indicasse que tinha interesse. Ele não tinha o apoio das Forças Armadas, então como é que ele ia dar golpe? Não ia ter golpe de jeito nenhum. Mas, mais uma vez, surgiu uma instituição que falou, não, eu vou proteger a democracia no Brasil, eu vou resguardar a democracia. O nosso STF deu um golpe.
o que o Alexandre de Moraes fez com o inquérito das fake news, com a atuação dele no STF, foi um golpe, foi um AI. Da mesma forma que os militares criaram os atos institucionais que não estavam previstos na Constituição, o Alexandre de Moraes criou o inquérito das fake news, que não está previsto em lugar nenhum do ordenamento jurídico brasileiro, para justamente punir as pessoas aleatoriamente, para tentar impedir que Bolsonaro continuasse no poder, para punir os brasileiros que apoiam Bolsonaro. Então essa foi a situação. O Globo está errando o mesmo erro que o Globo cometeu em 64, está cometendo agora de novo. A Folha, pelo menos, está criticando Lula, já é um primeiro passo, né? Aqui, ó. Folha empregou delegados da ditadura e foi braço da repressão. Daqui a pouco esse pessoal está pedindo para o Alexandre de Moraes botar a Folha de São Paulo no inquérito do golpe. Ó, você acha que não? Você acha que está longe disso? Era assim que faziam na época dos militares. Se vão fazer agora também, eu não sei. Mas que tem gente, inclusive no STF, querendo botar a Folha de São Paulo no inquérito das fake news, você pode ter certeza que tem. E vai ter gente pressionando agora. Se vão colocar ou não vão, eu não sei. Se o Alexandre de Moraes vai ter tanta cara de pau assim a ponto de fazer isso, eu não sei, mas que vai ter gente querendo, vai ter. Aqui, ó. O Thiago Barbosa, aqui, que eu nem sei quem é, aqui, ó. Jornalista pós-graduado em História, cara. Enfim, aqui, ó. Não porque o editorial de capa da saída de um genocida perdulário, ladrão de joias e golpista, não sei o que lá, ela critica, como ousa criticar o Lula e não sei o que lá e coisa tal. Ela tá criticando o Lula. Como assim? É função do jornalista criticar o governo, né? Eu falo isso, inclusive, achei que muitas vezes a Folha foi injusta com o Bolsonaro nas críticas que fez a Bolsonaro, mas eu acho que é direito deles criticar, tem que criticar mesmo. Nunca falei, não, a Folha não deveria ter falado isso. Não, pode falar, tem que falar mesmo, tem que criticar. É o papel da imprensa, né? Aqui, ó. O pessoal da esquerda tá, assim, polvorosa. Folha é uma arma do mercado contra o Brasil, como se o Brasil não fosse o mercado. O mercado é a dinâmica do mercado é justamente a expressão do povo brasileiro, né? O mercado é muito mais democrático do que eleições propriamente ditas, porque todo dia você vota comprando e vendendo coisas. Então é assim que funciona o mercado, é muito mais democrático, representa muito mais o Brasil do que os políticos, né? E aí o pessoal tá chateadíssimo aqui, não porque tá brigando. Quem quer almoço grátis é o mercado. Peraí. O Lindbergh Faria realmente não conhece. Não, mas é o que eu falo para você, né? Querer que o Lindbergh Faria entendesse de economia, meu amigo. Se ele entendesse de economia, ele não era sócia, cara. Porra, ele é sócia, então é lógico que não entende de economia, né? A Glaze Hoffman aqui, não porque o terrorismo fiscal e delírios da Folha sobre hiperinflação. Não, a Folha não falou sobre hiperinflação, ela falou que a inflação tende a piorar, e tende, né, com o governo torrando dinheiro como está torrando, o que vai acontecer é isso mesmo. Vamos chegar na hiperinflação? Eu espero que não, mas vamos tomar uma paulada nos próximos anos? Vamos, né? E isso vai ser muito ruim para o Lula, o pessoal sabe disso, sabe que foi um erro grande, né? Agora, tá todo mundo batendo na Folha aqui. O pessoal pode achar assim, tá vendo? É por isso que o Globo tá quietinho, o Globo não quer bater no Lula, o Globo só passa pano pro Lula e coisa e tal. Meu amigo, esquece, não tem saída para isso. O ditador, a ditadura quando vem, vai contra todo mundo, cara. É o que eu falo para vocês. O pessoal da esquerda que tá tranquilo, não, que tem que censurar mesmo que esses blogs de direita, tem que censurar todo mundo e tem que calar mesmo todo mundo. Quem fica nessa não percebeu ainda. Vai chegar para todo mundo, tá? A questão é se vai chegar antes ou depois, se esse negócio vai durar tempo suficiente para censurar todo mundo, porque é assim que acontece com todas as ditaduras. Olha a Coreia do Norte, só tem jornal que elogia o Kim Jong-un, não tem ninguém criticando o Kim Jong-un lá. Pois é, exatamente, né? Aqui, ó o Globo aqui, ó. O Globo causou dano irreparável a Lula, um nome inocente, diz o Eduardo Apio. Eduardo Apio era aquele juiz que era contra o Moro, vocês lembram? Que chegou a dirigir a 13ª Vara de Curitiba, colocaram lá na 13ª Vara de Curitiba para tentar desfazer as coisas que o Moro fez e coisa e tal. Enfim, ele está criticando porque o Globo, quando entrevistou o Lula, em determinado momento, falou que o Lula teve direito à defesa. E o Lula teve. O processo do Lula durou anos. Ele teve direito à defesa na primeira instância, teve direito à defesa na segunda instância, no STJ, e foi condenado em todos os lugares. Por quê? Porque as provas eram evidentes. O Lula é um pinguço corrupto mesmo. É mais do que provado que esse cachaceiro é o maior corrupto da história do Brasil. E teve direito à defesa. A Globo falou, não, ele teve direito à defesa. Né? Ele estava dizendo que não, que o pessoal do 8 de janeiro deveria ter direito à defesa. O pessoal do 8 de janeiro não teve direito à defesa. Por que não teve? Porque foi um processo multitudinário. Botaram todo mundo
em meia dúzia de juízes do STF. Isso é um absurdo, isso não é justiça. Tinha que ter jogado esse pessoal para a primeira instância. Por quê? Porque aí cada juiz ia absorver uma determinada quantidade de pessoas acusadas e ia ter capacidade realmente de se defender, né? E essa invenção do STF de dizer que não, porque crime multitudinário, de todo mundo participou da coisa, você é culpado. Isso é um absurdo. Isso é contrário à essência do direito, né? Enfim, a Rede Globo colocou essa ressalva na entrevista do Lula. Estão colocando aqui, a Glaze critica o Globo por ter dito que Lula teve... Não, porque não pode falar que Lula teve direito de defesa e não sei o que lá. É lógico que o Lula teve direito de defesa. Mais do que isso, ele teve os amigos do STF para tirar ele da cadeia e botar ele na presidência. Um absurdo isso, né? Aqui, ó. Globo censurou fala de Lula em que ele defende que ricos paguem mais impostos e não sei o que lá. Estão reclamando porque essa parte ficou fora da entrevista e não sei o que lá. Sendo que, pô, putz grana, que diferença faz isso, né? Aqui, ó, o Genuíno. Eu esperava que nós do PT já estivéssemos aprendido, que não pode falar com o Fantástico, com a Globo, com a Folha de São Paulo e não sei o que lá. Olha o que eu estou falando para vocês. O Lula está desesperado, a censura vai chegar, e não vai ser só pra gente aqui na internet não, vai chegar para todo mundo, meu amigo. Se prepara aí, mídia tradicional. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.